Semana 7, dia 3. Suprimento matinal. Et 9 para 4 menos 5. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Et 2:42 da manhã. E perseveravam no ensinamento e na comunhão dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Atos deve ser incluído com os evangelhos, porque esses 5 livros juntos apresentam uma figura de um homem universal. Os 4 evangelhos retratam a cabeça e o livro de Atos mostra o corpo. Esse livro relata não meramente os atos dos apóstolos, mas os atos de Cristo pelo Espírito na Igreja. Os atos dos apóstolos e de todos os crentes, ou seja, da Igreja, são os atos de Cristo na Igreja pelo Espírito Santo. Nos 4 evangelhos, há um só homem, Jesus de Nazaré, que vive de maneira divina pela vida divina. Em Atos, contudo, há milhares de pessoas que vivem de maneira divina pela mesma vida divina. CWWL, 1964, volume 2, A General Sketch of the New Testament in the Light of Christ and the Church, parte 1, The Gospels and Acts, pp. 177 a 178. Leitura de hoje. Depois de morrer, ressuscitar e ascender, o Senhor Jesus continuou a viver, agir, andar e trabalhar na terra em milhares de pessoas, porque se infundiu nelas através da sua morte e ressurreição. Pela sua morte, ressurreição e ascensão, ele reproduziu-se em massa. Parêntese que abre parêntese que fecha. Originalmente, ele era um só grão, mas agora tornou-se muitos grãos. Uma duplicação em massa, uma reprodução em massa, Jó 12:24. Cada um de nós também faz parte dessa reprodução em massa. De maneira sucinta, nos 4 evangelhos, há as placas de impressão e em Atos vemos a duplicação, a reprodução. Portanto, o livro de Atos contém os atos de Cristo, não de Cristo agindo em si mesmo, sozinho, mas agindo na sua reprodução e duplicação, que é a Igreja, o corpo do homem universal. Esse homem universal é a plenitude de Cristo, F 1:23 da manhã, portanto, faz parte de Cristo, é até mesmo o próprio Cristo. Desde o momento em que conheceu o Senhor, Saulo recebeu a visão do corpo. Ele teve a visão de que todos aqueles que creem em Jesus fazem parte de Jesus. Portanto, persegui-los é perseguir Jesus, porque eles são um com Jesus e ele vive neles. Desse modo, Saulo de Tarso recebeu a revelação de que o corpo de Cristo, incluindo todos os seus membros, é o próprio Cristo, 1:12. Se alguém bater numa parte do meu corpo, isso equivale a bater no meu corpo, e bater no meu corpo é bater em mim. Enquanto perseguia tantos crentes, Saulo nunca percebeu que perseguia Jesus. Porém, quando o Senhor lhe apareceu, indicou que Saulo perseguia o próprio Senhor, porque era ele que se movia, vivia e agia em todos aqueles crentes. Desde o primeiro dia em que conheceu o Senhor Jesus, ele foi iluminado para conhecer o corpo, para saber que o corpo é um com a cabeça e que tudo o que o Senhor faz deve ser mediante o seu corpo. O Senhor não o chamou em pormenor, de maneira pessoal e direta. Antes, o Senhor disse-lhe para ir a um dos membros do seu corpo. Foi por meio desse membro do corpo que se deu a conhecer a Saulo o chamamento do Senhor em pormenor. Saulo foi chamado de maneira que conheceu a Igreja como o corpo. Muitas vezes precisamos dos membros do corpo para interpretar o significado do chamamento do Senhor. Isso mostra que a própria cabeça vive, opera e se move nos membros do corpo. Desse modo, a obra ou atos dos crentes, a Igreja, são, na verdade,
Os atos do próprio Cristo. Os membros de Cristo vivem e agem não por si mesmos, mas por outra pessoa, por Cristo como o Espírito. Eles tomam Cristo como o Espírito para ser a sua vida, força, poder e tudo e vivem por ele. CWWL, 1964, volume 2, A General Sketch of the New Testament in the Light of Christ and the Church, parte 1, The Gospels and Acts, pp. 178 a 180, 182. Leitura adicional, CWWL, 1994 a 1997, volume 3, Crystallization Study of Song of Songs, capitão 12.